Durante anos, Alexandre de Moraes foi tratado como um semideus togado, imune à crítica, intocável, um paladino moderno contra a transformação, ou como diria um certo professor, um censor com toga e Wi-Fi. Mas todo o império cai, e não são os bárbaros que derrubam o castelo, é sempre o copeiro, e dessa vez, o copeiro atende pelo nome de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor direto de Alexandre de Moraes no gabinete de desinformação. Ele não apenas pulou do barco, ele quer afundar o navio. E o pior, com testemunhas, prints e data marcada no Parlamento Europeu. Agora a gente sai do tarifaço e vai para outra medida que foi anunciada ontem por Donald Trump e que está ligada a ele, que são as sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Hoje em Brasília, o presidente Lula recebeu para jantar 6 dos 11 ministros do Supremo e Alexandre estava entre eles. Quem vai trazer detalhes desse encontro para nós ao vivo é a Heloísa Torres. Boa noite, Elo. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. O jantar durou cerca de 2 horas. Além de Alexandre de Moraes, foram o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Flávio Dino. Todos saíram calados. Segundo relatos de quem participou, esse foi um encontro para reforçar a solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, que falou que vai seguir os trabalhos normalmente. O tom da conversa também foi de defesa da soberania, que é inegociável, como as autoridades vêm afirmando até agora publicamente. Bem, sobre as tarifas, o que se falou é que o tema vai ser tratado de forma objetiva e com negociação até o fim. Também estavam o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. O governo ainda não confirmou se vai recorrer das sanções que foram impostas ao ministro. Hoje, o presidente Lula voltou a se manifestar, mas numa rede social. Ele afirmou que soberania é a autoridade que um povo tem sobre seu próprio destino. É a capacidade de um país decidir seus rumos, proteger seus recursos, cuidar de seu território e defender seus interesses diante do mundo. Bem, e amanhã o Supremo retoma os trabalhos depois do recesso do Judiciário. Renata? Os Estados Unidos não apenas ligaram o alerta, eles apertaram o botão vermelho, sanção, congelamento de bens, proibição de entrada. Moraes agora está em uma lista de elite, ao lado de traficantes, ditadores e violadores de direitos humanos. Parabéns. É como ganhar o Nobel de autoritarismo. Supostamente patriotas, a favor de interesses estrangeiros, tem, eu repito, uma única finalidade. A finalidade de substituir o devido processo legal, com a ampla participação do Ministério Público, repito, de 96 advogados constituídos, com acompanhamento da mídia, com acompanhamento da sociedade, substituir o devido processo legal, a análise justa e imparcial das denúncias oferecidas, substituir por um tirânico arquivamento para beneficiar determinadas pessoas que se acham acima da Constituição, acima da lei, acima das instituições. Esses réus investigados brasileiros que estão induzindo, instigando e auxiliando a prática dessas condutas nefastas contra a sociedade brasileira, criminosas contra as autoridades públicas, não estão só ameaçando, coagindo autoridades públicas, ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também, e fazem isso diariamente nas redes sociais, ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime, que atacam as autoridades e atacam
os familiares das autoridades. Essas condutas dessa organização criminosa, essas condutas caracterizam claros e expressos atos executórios de traição ao Brasil e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e, principalmente, atentado à soberania nacional. Mas onde estão os colegas de toga? Sumiram? Quando Lula tentou juntar a turma para escrever uma cartinha em defesa do amigo, mais da metade disse: "Olha, Alexandre, gostei muito de você, mas vou fingir que não te conheço." O jantar de apoio virou janta. De 11, só 6 apareceram e nem sobremesa teve. Enquanto isso, Lula se agarra ao STF como quem segura o volante de um carro sem freio. O Congresso ao Congresso. Finge que é paisagem. Ninguém quer pagar para ver o que os Estados Unidos vão fazer com quem apoia um ministro já sancionado. Nem os democratas americanos estão mais com Moraes. E quando até a esquerda americana te abandona, meu amigo, você não é o mocinho da história. Grave bem o que eu vou falar agora, porque será a primeira e a última vez que eu vou fazer isso na minha vida. Mas eu me vejo obrigado a concordar com o PT. Exatamente, o PT estava certo. Mas não o PT de agora, o PT de 2016, 2017. Na época que o Moraes estava sendo escolhido por Michel Temer para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, o PT e a esquerda mobilizou uma petição de 1 milhão de assinaturas para impedir que ele fosse colocado no Supremo Tribunal. O PT fez o maior barulho, fez postagens, acusava ele de ditador, de impedir manifestações nas ruas, de ser uma pessoa próxima ao crime organizado. Eles fizeram um estardalhaço contra eles. Aqui é a Gleisi Hoffmann na sabatina do Alexandre de Moraes. Veja como ela se portou na sabatina que ia colocar o Alexandre de Moraes no STF. Gleisi Hoffmann acusou Alexandre de Moraes de perseguir movimentos de oposição e disse que ele não tem isenção para ocupar uma cadeira no STF. Primeiro, para decidir sobre o caso do impeachment da presidenta Dilma, que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar, sim, sob suspeição. Então é muito preocupante tudo isso que nós temos em relação às posturas de Vossa Excelência. É por isso que nós questionamos aqui. Não é uma questão de mera militância ou filiação partidária. Aqui nós temos, inclusive, situações de perseguição partidária. Por isso eu acho que é muito importante e relevante que Vossa Excelência aqui de pronto se coloque, sim, sob suspeição. Não me sinto constrangido e não acho que é o caso de declarar previamente impedimento e suspeição em nenhum caso. No momento em que, se Vossas Excelências me aprovarem e for ministro do Supremo Tribunal Federal, analisarei com base no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Então isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado ainda. Nesta época, eles tinham medo que... Bom, eles já sabiam o que nós sabemos hoje. Que o Moraes age de forma personalizada, partidariamente, ideologicamente. Eles achavam que o Moraes iria agir contra a esquerda. Fizeram de tudo para impedir que o Moraes fosse colocado no Supremo Tribunal Federal. Aqui algumas postagens deles em 2016. Alexandre de Moraes demitiu funcionários em massa da FEBEM e fez disparar o número de rebeliões. Ministro golpista da Justiça Alexandre de Moraes é conhecido pela truculência ao reprimir manifestações. Tem mais. Para ministro da Justiça de Dilma, a declaração do golpista Alexandre de Moraes foi irresponsável e infantil. Em sabatina de Alexandre de Moraes no Senado, petistas questionaram a isenção do indicado pelo golpista Temer. E aqui a Gleisi Hoffmann também, falando, vou pegar aqui, é uma indicação que consideramos prejudicial à democracia, afirma Gleisi sobre o ministro Alexandre de Moraes em 21 de fevereiro de 2017. Fizeram até uma página no site do PT sobre isso.
O que mudou de lá para cá? Por que antes a esquerda xingava, atacava Moraes diariamente e agora eles elogiam e falam como se ele fosse um Deus na Terra? Não é porque eles estavam errados. O medo deles lá atrás é que o autoritarismo, a incapacidade de imparcialidade, a ação política do Moraes fosse contra a esquerda. Quando eles perceberam que, na verdade, o Moraes se aliaria a eles, mas continuaria agindo da forma que eles temiam, só que contra a direita, de repente eles fazem tudo para defender esse ministro da Justiça. É impressionante. E convenhamos, como Moraes mudou. Eu vou trazer para vocês agora uma matéria que acabou de sair do Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, que para mim é hoje um dos melhores jornais do Brasil, eu sou parceiro delas. Excentricidades judiciais. 7 conselhos que Alexandre de Moraes de antigamente daria ao atual. Vou mostrar para vocês quais são esses 7 conselhos. Vamos lá no primeiro. Lembremos-nos que, nos estados totalitários no século passado, comunismo, fascismo e nazismo, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidos. Isso aqui é o Moraes em 2018. Parece que ele esqueceu disso. Mais para baixo, coisas que ele disse, tá? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Moraes em 2018. Era um sistema inquisitório em que o próprio juiz podia tocar. Moraes em 2017. Falando que quando um juiz toca o sistema, é vítima, acusador, investigador, isso é um sistema inquisitório. Não se trata de mero conjunto de trâmites burocráticos, mas um rígido sistema de garantias para as partes, visando o asseguramento de justa e decisão imparcial. Se o judiciário começar a interferir muito nos outros 2 poderes, estes passam a não cumprir mais as decisões judiciais e o judiciário perde sua legitimidade. Isso aqui é o Alexandre de Moraes em 2008. Continuando. Se for levar tudo para o plano constitucional, vamos ter uma instância judicial única, que será o Supremo. Moraes em 2008. E por último, o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas. O Moraes em 2018. O que mudou? O que aconteceu com o Moraes de 2018, 17, 2008? Aquele que a esquerda tanto odiava e queria destruir, para esse Moraes agora, que abandonou todos os seus princípios, que abandonou todos os seus valores e agora é amado pela esquerda. Só para te lembrar, esse é um arquivo que eu gostaria muito que você lesse, ele está na Gazeta do Povo. Aqui, ó. Tá na Gazeta do Povo e como vocês sabem agora, eu sou um parceiro da Gazeta do Povo que está com desconto de 80% para assinatura. Gazeta do Povo, que tem sabe quem escreve aqui? Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Van Hatten, Rodrigo Constantino, Cristina Gremel. As melhores mentes do Brasil escrevem para a Gazeta do Povo. Quer ajudar a verdadeira imprensa? Então vamos ajudar a Gazeta do Povo a crescer. A assinatura está aqui na descrição, está fixado no primeiro comentário, ou você pode usar esse QR Code que está bem aqui, ó. R$ 4,90 por mês. Lembrando, a Gazeta do Povo não aceita dinheiro público, ela é sustentada única e exclusivamente pelos seus assinantes. Ao contrário do Estadão, Folha de São Paulo, Globo e essas porcarias. Então, se a gente quer que a verdade prevaleça, vamos ajudar a quem realmente está lutando pela verdade. E a Gazeta do Povo é uma das melhores no Brasil hoje em dia. Então, assina, o link está aí na descrição, tem um QR Code e vou colocar também fixado nos primeiros comentários. Mais uma vez, eu sou assinante, sou parceiro, os melhores jornalistas, uma revista que tem preceitos e princípios conservadores, desde o início, liberdade de expressão, e foi atacada diversas vezes por esse STF. Vamos ajudar então? Gazeta do Povo, assina aí.